Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez eu vou falar sobre um artigo do grande professor historiador Ricardo da Costa, grande medievalista. E o artigo é sobre a expansão árabe na África e os impérios negros de Gana, Mali e Songhai, século VII a XVI. Só que como esse artigo é muito grande, eu vou acabar dividindo ele em 2 vídeos. Bom, vamos lá então. Ao sul da Tunis moderna, na Tunísia, o comandante Oqba ibn Nafi construiu um acampamento na areia em 670, fundando assim uma das maiores cidades do Islã, bem no coração da África romana, Kairouan ou Kairouão, o lugar do descanso, para suscitar as contraofensivas dos bizantinos. Observe a característica do surgimento da cidade islâmica nessa expansão militar. Ela, via de regra, teve origem no acampamento militar. Esse avanço até a Tripolitânia e a fundação de Kairouan foram muito importantes para a expansão do Islã. Dali, Oqba fez incursões e massacres contra as tribos berberes que se refugiaram nas montanhas do Atlas. Os berberes eram tribos nativas que viviam espalhadas por toda a África do Norte. Segundo o cronista muçulmano Ibn Khaldun, que viveu de 1332 a 1395, os berberes eram quase totalmente nômades. Abre aspas. Gentes que vivem em tendas e que viajam no lombo de camelo e se instalam nas alturas das montanhas. No deserto, a maioria da população mantém suas genealogias, porque de todos os laços que servem para vincular um povo, o de sangue é o mais próximo e de maior força. Fecha aspas. E outra citação, os povos que experimentam a influência desse sentimento preferem sempre a vida do deserto à das cidades. Em 681, Oqba atingiu o Atlântico, mas os berberes se esqueceram da sua hostilidade secular contra os romanos e decidiram combater esse novo invasor. Sob as ordens do príncipe Kosaila, uma parte dos berberes derrotou Oqba ibn Nafi em 683, saqueou Kairouan e fez o exército árabe retroceder de volta para a Barca. Contudo, outra parte dos berberes abraçou o islamismo, fato que enfraqueceu o exército de Kosaila. Este, recuando para a Barca em 689, foi surpreendido e massacrado por uma força bizantina. Pirene, 1970. E o exército árabe, por sua vez, perseguido pelas forças berberes, chefiadas por uma misteriosa e lendária rainha sacerdotisa zenata de nome Kahina ou Kahena, foi obrigado a retornar derrotado de volta ao Egito. Os zenatas ou zanagas eram uma etnia berber originária do sul do Marrocos. Kizerbo, página 129. Hassan, governador do Egito, decidiu contra-atacar, retomou a ofensiva, reconstruiu Kairouan e apoderou-se definitivamente de Cartago em 698. Os cartagineses fugiram e a cidade antiga foi substituída por uma nova ao fundo do Glosso, Tunis. Seu porto, Goulete, tornou-se a partir de então uma das grandes bases navais islâmicas do Mediterrâneo. 2. Fragmentação do norte da África em potentados. No final do século VII, os muçulmanos concretizaram definitivamente sua expansão no norte da África. Na região mais setentrional, outro comandante árabe, Moussa ibn Nusair, submeteu o Maghreb, atual Marrocos, e impôs definitivamente o islamismo às tribos berberes. Com isso, a África ficou dividida em 3 províncias. 1. O Egito, com a capital em Al-Fustat, próximo de Cairo. 2. Ifríquia, atual Tunísia, com sua capital em Kairouan. E 3. Maghreb, atual Marrocos, com sua capital em Fez. Durante cerca de 100 anos, os emires dessas 3 províncias reconheceram os califas do Oriente como seus soberanos. No entanto, devido às longas distâncias e às dificuldades naturais de comunicação, que só aumentaram com a transferência da capital do Império para Bagdá, no Califado Abássida, essas províncias gradativamente tornaram-se reinos independentes no século IX, cada um com uma dinastia. Foram elas: 1. Dinastia Tulúnida, de 868 a 905 no Egito e na Síria. 2. Dinastia Aglábida, de 800 a 909 em Kairouan, dominando a Tunísia e a região oriental da Argélia e a Sicília. E 3. Dinastia Idrísida, de 789 a 926 no Maghreb. Na Ifríquia, atual Tunísia, 1086, Ibrahim ibn al-Aglab fundou a dinastia Aglábida, que governou a região até 909. Embora fossem tecnicamente submissos aos califas abássidas, os Aglábidas eram independentes. Eles foram responsáveis pela construção da grande mesquita e suas muralhas e transformaram sua capital em um importante centro cultural,
onde as ciências religiosas e a poesia puderam florescer. Os Aglábidas criaram também uma marinha e desenvolveram técnicas agrícolas, de irrigação, de arquitetura, além das artes. Grande foi o florescimento das atividades intelectuais. Nesse período destacam-se Imam Sun-Nun, Assad ibn al-Furat no direito, Yahya ibn Salam na exegese do Alcorão e Ibn al-Jazar na medicina. Os Aglábidas também conquistaram e dominaram a Sicília de 827 a 878 e dali, em 846, um exército aglávida conseguiu atacar e saquear Roma. Essa ilha permaneceu sob o domínio muçulmano mais de 100 anos e só foi reconquistada pelos cristãos definitivamente em 1091. No entanto, uma força religiosa tomaria Ifrica de assalto, os ismaelitas. Por volta de 905, Abu Abdallah surgiu naquele reino pregando uma doutrina que se propagaria por todo o mundo árabe, a doutrina ismaelita dos 7 imãs. Com a adesão dos berberes, ele conseguiu depor a dinastia Aglávida e saudar Obedailah ibn al-Muhammad como Al-Mahdi ou Mahdi, o líder justo, aquele que viria a destruir a tirania e estabelecer a justiça. Contudo, assim que chegou ao poder, uma das primeiras medidas de Obedailah foi ordenar a morte de Abu Abdallah. O sucesso da tomada do poder pelos ismaelitas fez surgir uma nova e importante dinastia, os Fatímidas. Se diziam Fatímidas porque se consideravam descendentes de Fátima, filha do profeta. Lá mesmo, na Tunísia, os exércitos fatímidas se prepararam para a conquista do Egito, primeiro passo para chegar ao Império do Oriente. Lewis, 2003, página 43. Aglábidas e Fatímidas devolveram à África do Norte um pouco da prosperidade dos tempos da Roma Imperial. No século IX, os muçulmanos abriram novas rotas, desenvolveram o comércio tanto com o Islã Oriental quanto com a Espanha e as regiões transsaarianas, como veremos a seguir, e trouxeram novas técnicas para a arte do couro, das tinturas e dos perfumes. Ao se expandir até o Egito, tomando-o dos turcos e quístidas, os Fatímidas unificaram todo o norte da África. Transferiram-se então para a cidade de Caíra, a vitoriosa e Sué, Cairo, ao nordeste de Catai, chegando posteriormente a ter o controle sobre toda a Arábia e Síria. Com o púlpito entalhado, o mais antigo minarete quadrado e maciço do mundo, o minarete é a torre da mesquita, e seus interiores rodeados de pilastras coríntias iluminadas com velas, a mesquita de Sidi Oqba é o marco da força da arquitetura e da fé islâmica, e artisticamente contrasta maravilhosamente com a imensidão e silêncio do deserto. Observe que um dos pilares da contemplação estética é justamente observar a inserção da obra arquitetônica no espaço natural que ela foi construída, e essa interação deve ser levada em conta quando da fruição artística. É sabido que o mundo muçulmano na Idade Média estimulou muito a educação e o estudo das letras. No final do século X, a Biblioteca de Cairo já era uma das maiores do mundo conhecido. O Islã patrocinava muito o saber. Por exemplo, em 988, Yaqub Quilis convenceu o califa egípcio Aziz a custear a educação para estudantes na mesquita de El Azhar. Era o início do ensino público, logo seguido pelas universidades europeias, embora ali os estudantes custeassem os gastos. O estudo sistemático em El Azhar atrai universitários de todo o mundo muçulmano, processo que antecedeu em um século o movimento universitário na Europa. O califa Al-Hakim criou no Cairo uma instituição chamada Casa da Sabedoria, Dar al-Ilm, que abrigava o ensino da teologia xiita dos ismaelitas, da astronomia e da medicina. Hakim também doou sua coleção de manuscritos à Casa da Sabedoria para que todo mundo possa vir para ler, transcrever e se instruir. Manguel, 1997. Ali ainda havia um observatório astronômico, onde trabalhou o maior dos astrônomos muçulmanos, o egípcio Abu Hassan ibn Yunus, que morreu em 1009. Ronan, 2001, páginas 100 a 101. E de todos os nomes que brilharam dentre os autores do Islã desse período, o mais conhecido é Al-Razin. Matemático muçulmano nascido por volta de 965 em Basra, ele tornou-se famoso por ter escrito o importante tratado de ótica, Kitab al-Manazir. O primeiro a perceber a capacidade aumentativa do vidro parece ter sido Sêneca, que morreu em 65 d.C., observando objetos através de bolas de vidros cheias de água. Mas foi Al-Razin, em seu livro de ótica, que deu um passo importante e definitivo ao trabalhar a ação dos corpos lenticulares. Seu problema básico fora encontrar a imagem de um ponto brilhante quando refletido fora de um círculo, e se envolvia conseguir encontrar um ponto preciso A na circunferência de um círculo. Al-Razin ainda observou a forma de meia-lua da imagem do Sol durante os eclipses na parede oposta a uma pequena cavidade feita nas folhas de janelas. É a primeira menção conhecida da câmara escura, base da fotografia.
Até o tempo de Kepler e Da Vinci, todos os estudos europeus sobre a luz basearam-se na Europa de Alhazim. Por fim, o efeito mais duradouro da expansão do Islã no norte da África foi o quase completo desaparecimento do cristianismo. É bastante provável que os habitantes latinos das cidades tenham emigrado para Sicília e Espanha. Todas as populações, especialmente os berberes, adotaram com tal entusiasmo o Islã que expandiram-se para o sul do Saara, como veremos a seguir. Assim, o Mediterrâneo deixou de ser uma rota pacífica e romana, como era no mundo antigo, para se transformar num mar de fronteira bélica de religiões e civilizações opostas. Previté Orton, 1976, página 337. 4. Civilizações negras no sul do Saara. 4.1. A terra dos Maquisara e o reino de Tekrur. No extremo oeste da África Setentrional, entre os atuais países de Mali e da Mauritânia, ao longo do rio Níger até mais ao oeste, na escarpa de Tagant, com limite ao sul dos rios Senegal e Bakoi, desenvolveram-se as primeiras civilizações negras conhecidas. Os Maquisara, o reino de Tekrur e os famosos impérios de Gana e Agado, ou Império do Ouro, como ficou sendo chamado, e o de Songhai, ou de Gal. Essas culturas negras se giravam em torno do Baixo Senegal, nome de toda a região, foram resultado de desenvolvimento autóctone bastante recuado, e de natureza pagão animista, iniciado provavelmente na era cristã, aliado ao avanço berber islâmico em direção ao sul do Saara no século IX. Essa expansão berber havia se dirigido tanto no leste ao sul do Egito, para obter o controle das minas de ouro do Sudão, quanto no oeste ao sul do Maghrebe, e aqui no Baixo Senegal, a expansão basicamente tivera como motivação o desejo de dominar as rotas cada vez mais desenvolvidas do tráfico de ouro, de sal e de escravos, esse último um tráfico que nunca parou de crescer desde então até meados do século XIX. Kizerbo, página 130. O tráfico de escravos que eram utilizados em sua maior parte no serviço doméstico ou como soldados, acontecia tanto no sentido do sul para o norte do Saara, quanto o inverso. Davidson, 1992, página 146. Apesar das dificuldades naturais de atravessar o deserto, muitas caravanas de muçulmanos cruzavam o Saara a oeste para comerciar escravos, sal, cavalos e metais, ouro e cobre, com as populações negras. Os berberes também compravam dos negros marfim, pele de animais, plumas de avestruz e sementes de cola, como cafeína. Em troca traziam cobre, espadas decoradas de damasco, louças e talheres finos. Partindo-se do Maghrebe, de Fez, mais a oeste, ou mesmo de Trípoli, os viajantes islâmicos utilizavam 4 rotas conhecidas através do deserto para chegar a 4 importantes pontos de comércio ao sul, da esquerda para a direita. De Ouagadougou e Tekrur, na Mauritânia atual, para Tindouf até Marrakech, Fez e Tunis. 2. De Tombouctou, no Mali, também para Fez e Tunis, mas passando por Taoudén. 3. De Gal, também no Mali, para Trípoli, passando por Gademes. E 4. De Agades, mais no centro, no Níger, também para Trípoli, passando por Gademes ou por Murzouk. Graças a essas regulares rotas de comércio transsaarianas estabelecidas pelos berberes islamizados, é que se tem notícia escrita das civilizações negras ao sul do Saara. Um viajante e geógrafo muçulmano chamado Al-Bakri, no século XI, escreveu a principal fonte para essa região, um livro chamado Descrição da África, de 1087. Abu Ubaid al-Bakri, filósofo, poeta, geógrafo, historiador e erudito religioso, viveu em Curtuba ou Córdoba, Almaria ou Almeria e Ishbilia ou Sevilha, onde morreu em 1094. Ele ficou conhecido por seus comentários a várias obras, principalmente o Shart Kitab al-Antal de Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam e o Al-Ali fi Sharh al-Amali de Al-Khali. A intenção desses comentários muito difundidos na Idade Média era esclarecer os casos em que o significado desejado por um conhecido autor não estava claro. Então o comentarista explicava as expressões pouco comuns e fazia as necessárias correções para os novos e futuros leitores. Poetas andaluzes sevilhanos. Embora Al-Bakri, da mesma forma que Tácito em sua obra Germânia, no século I, nunca tenha ido pessoalmente à região que descreve em sua obra, ele conversou com viajantes e comerciantes, além de consultar obras de geógrafos muçulmanos, e pode assim fazer um precioso registro de segunda mão sobre aquelas culturas negras. Kizerbo, páginas 131 a 141, Al-Bakri Online Guide to Ghana Empire. Um escritor islâmico, Al-Idrisi, Abu al-Idrisi, muçulmano de Ceuta, no Marrocos, educado em Córdoba, na Espanha,
nos informa que o nome desse reino era País de Camnuria, ou Mauritânia, ou Terra dos Maquisara dos Negros, Ard Magzarat es Sudã. Bem no centro da Rota do Sal, de Boré do Sul até Teguizara, esse reino teria tanto no sul quanto no norte um povoamento concentrado em um cinturão de cidades. Ao sul, Auliu, Sila, Tecrur, Dal e Barissa; ao norte, Camnuria e Niguihira. No entanto, na época da chegada dos berberes islâmicos, as rotas com o sul, Senegal, teriam desaparecido, restando contato e comércio com o norte islâmico. Um pouco à esquerda do reino de Maquisara, havia outro importante reino negro, na trilha da famosa Rota Saariana do Ouro, onde passava por Alata e Sidi Massa até Fez. Era o reino do Tecrur. No século IX, esse reino era governado por uma dinastia Peuli, vinda de Rod, era os Dia Ogo. O Tecrur, segundo Al-Idrisi, era um reino com soberano independente, que possuía tropas e muitos escravos, e era muito famoso por seu senso de justiça. Com comércio ativo, o reino de Tecrur importava lã, cobre e pérolas do Marrocos e exportava ouro e escravos para o norte berber muçulmano. 4.2 A escravidão negra. Muitos séculos antes da chegada dos brancos europeus à África, as tribos, reinos e impérios negros africanos praticavam largamente o escravismo, da mesma forma os berberes e demais etnias muçulmanas. Imaginar os portugueses, castelhanos e italianos lançando seus marinheiros em caçada aos negros no coração das florestas africanas não resiste ao exame histórico. Pelo contrário, os europeus sessentistas tinham um verdadeiro pavor de deixar o litoral, ou mesmo desembarcar de seus navios e avançar para longe da costa e capturar escravos. Estes eram trazidos pelos próprios africanos, que tinham grandes mercados espalhados pelo interior do continente, abastecidos por guerras entre as tribos, ou mesmo puro sequestro aleatório. Isso é facilmente comprovado, por exemplo, com a descrição do Império de Mali feita pelo cronista muçulmano Ibn Battuta, que viveu de 1307 a 1377, um dos maiores viajantes da Idade Média, e o depoimento de Al-Hassan, que viveu de 1483 a 1554, sobre Tumbuktu, capital do Império de Songhai, documentos que exporemos adiante. Ao converter meia África, o islamismo contribuiu para estimular ainda mais a escravidão nos impérios negros, pois praticou-a desde cedo. Antes mesmo de Maomé, no século VI, mercadores árabes frequentavam todos os portos da costa oriental da África, trocando cereais, carnes e peixes frescos por escravos com tribos bantus. Silvério, 2013, página 404 a 410. As populações negras não muçulmanas também consideravam a escravidão um fato normal. Como veremos, normalmente os reis africanos tinham centenas de escravos como soldados em suas guardas pessoais. Por exemplo, nas minas de sal-gema de Tagzara, exatamente na rota de Tecrur em direção a Marrakech, milhares de negros escravizados morriam para prover uma caravana de camelos cada vez maior de ano a ano. Por volta de 1200, eram entre 5 e 6 mil camelos que transportavam esse sal para o sul. 5. Civilizações negras ao sul do Saara. 5.1 O Império de Gana, 300 a 1075. O Reino de Gana é chamado assim por causa do título de seus soberanos. Era também chamado de Ugado, País dos Rebanhos. Nessa época, o clima era bastante úmido, o que favorecia a criação de gado e agricultura. Por volta do século IX, viviam na região do Rod e do Alquer pastores de origem berbe e cultivadores negros sedentários que, com o passar do tempo, se mesclaram. Em 876, outro cronista muçulmano, Yaqub, escreveu: O rei de Gana é um grande rei, no seu território encontram-se minas de ouro, e ele tem sob sua dominação um grande número de reinos. Fecha aspas. A mesquita de Djenne era um dos principais centros de peregrinação islâmica nas regiões meridionais do Saara, e a cidade um importante entreposto comercial entre a África do Norte e a África sudanesa. Djenne fica localizada no centro-sul do Mali, próximos a um dos vales do rio Níger. 5.1.2 O Reino de Gana. Al-Bakri nos conta: o Reino de Gana está povoado pelos povos de Soninke, que chamam sua terra de Ouagadougou ou Ouagado. O nome Gana é o título do rei que governa aquele império. O estado de Soninke é forte e seu rei controla 200 mil soldados, 40 mil dos quais arqueiros que protegem as rotas de comércio de Gana. O poder do rei de Gana provém do monopólio da enorme quantidade de ouro produzido em seu reino. Essa riqueza permite aos Soninke construir e manter enormes cidades, além de uma capital com uma população estimada entre 15 mil e 20 mil habitantes. Soninke também usa sua riqueza para desenvolver outras atividades econômicas, tais como a tecelagem, a ferraria e a produção agrícola. 5.1.3 A capital de Gana. A capital de Gana é chamada Kumbi Salé.
A cidade consiste na reunião de duas cidades que se unem em uma planície, a maior delas habitadas por muçulmanos e com 12 mesquitas. Cumbe Salé possui também um grande número de juízes e de homens instruídos. Ao redor de ambas as cidades há poços de água doce e potável e próximas a eles, terras cultivadas com vegetais. 5.1.4 O rei de Gana. O rei adorna a si mesmo como se fosse uma mulher, usando colares ao redor do pescoço e braceletes em seus antebraços. Quando se senta diante do povo, fica sobre uma elevação decorada com ouro e se veste com um turbante de pano fino. A corte de apelação fica em um pavilhão abobadado, com 10 cavalos estacionados e cobertos com tecido bordado com ouro. Atrás do rei ficam 10 pajéns segurando escudos e espadas, ambas decoradas com ouro. À sua direita ficam os filhos dos vassalos do país do rei, vestindo esplêndidas roupas e com os cabelos trançados com ouro. O governador da cidade senta-se na terra diante do rei, e os ministros ficam do mesmo modo, sentados ao redor. Na porta do pavilhão estão cães de excelente pedigree e que dificilmente saem do lugar onde o rei está, pois estão ali para protegê-lo. Os cães usam ao redor de seus pescoços colares de ouro e de prata cheios de sino com o mesmo metal. A audiência é anunciada pela batida de um longo cilindro oco que se chama daba. Quando os povos que professam a mesma religião se aproximam do rei, caem de joelhos e polvilham suas cabeças com pó, uma forma de mostrar respeito por ele. Quanto aos muçulmanos, eles cumprimentam somente batendo suas mãos. Al-Bakri Online Guide to Gana Empire. 5.1.5 Economia e justiça em Gana. O rei cobra o imposto de 1 dinar de ouro para cada carga de asno com sal que entra em seu país e 2 dinários de ouro para cada carga de sal que sai. Os impostos são cobrados também pelo cobre e qualquer outra mercadoria que entra e sai do império. O melhor ouro do país vem de Gyaro, uma cidade distante da capital, 18 dias de viagem. Todas as peças de ouro que são nativas encontradas nas minas do império pertencem ao soberano, embora lhe deixe o povo ter um pouco de ouro em pó, isso é certamente com conhecimento de todos. Sem essa precaução, o ouro não só se tornaria abundante, como praticamente perderia seu valor. Quando o homem é acusado de negar um crime, um chefe pega um barril fino de madeira áspera e amarga de provar e coloca nela um pouco de água. Depois disso, ele dá essa bebida ao réu para que a beba. Se o homem vomita, sua inocência é reconhecida e ele é felicitado. Se não vomita e a bebida permanece em seu estômago, a acusação é aceita e justificada. 5.1.6 A religião engana. Olha o trocadilho aí, hein? Al-Bakri nos conta, abre aspas, ao redor da cidade do rei, há choupanas abobadadas e bosques, onde vivem os feiticeiros, homens encarregados de seus cultos religiosos. Ali se encontram também os ídolos e os túmulos dos reis. Esses bosques são guardados, ninguém pode entrar ou descobrir seus recipientes. As prisões dos vivos também estão ali, e se alguém é aprisionado lá, nunca mais se ouve falar dele. Quando o rei morre, constrói uma enorme abóbada de madeira no lugar do enterro. Então trazem-no em uma cama levemente coberta e colocam-no dentro da abóbada. A seu lado, coloca os seus ornamentos, suas armas e os recipientes que ele usava para comer e beber. A serpente é a guardiã do estado e vive em uma caverna que lhe é devotada. Quando o rei morre, seus possíveis sucessores se reúnem em uma assembleia e a serpente é trazida para picar um deles com seu focinho. Essa pessoa é então chamada para ser o novo rei. Fecha aspas. A descrição de Al-Bakri é sucinta e clara. A população de Gana, rodeada de hortas, pepinos, palmeiras e figueiras, vivia assim uma espécie de oásis protetor na fronteira sul do deserto. Como disse acima, a mesquita de Djenne tornava a região um importante centro islâmico com um comércio bastante próspero. Al-Bakri nos diz a respeito, abre aspas, a criação de carneiros e de bois é aí particularmente próspera. Por um sinal mictal, moeda de ouro equivalente ao dinar, 4,722 gramas, podem-se comprar pelo menos 10 carneiros. Encontra-se muito mel, que vem do país dos negros. As gentes vivem desafogadamente e possuem muitos bens. Fecha aspas. Embora devamos ter uma prudência em relação aos textos dos cronistas muçulmanos, pois, como disse, alguns deles foram redigidos com base em narrativas orais e consulta a obras, não no local, a obra de Al-Bakri nos sugere um grau de islamização ainda bastante fraco das populações negras. André Miquel é ainda mais rigoroso. No Gana, de resto diretamente atingido pelo choque almorávida, tanto o povo como o rei ter-se-iam mantido pagãos, somente sendo trocados pelo Islã, os intérpretes e certos funcionários. Fecha aspas. Miquel, 1971, página 216. Tanto o rei, que ainda era escolhido com base em tradições animistas, a picada da deusa serpente,
Enquanto uma parte do povo teria ainda se mantido pagão, embora se deva observar que a cidade com maior densidade demográfica descrita por al-Bakri era muçulmana, com suas 12 mesquitas. Segundo Kizerbo, esse era o culto do deus serpente do Uagado Bida, antepassado totem do Sisés. Abre aspas. Segundo a lenda, saía da toca no dia da entronização dos reis e recebia um sacrifício anualmente à mais bela rapariga da terra. Um dia disse Magã, vendo a sua noiva, a jovem virgem sai, entregue à serpente, matou o réptil. Mas o Pitão era o deus da fecundidade, teria sido seu desaparecimento que desencadearia a desertificação do país. Fecha aspas. Deve-se ainda atentar para o fato do Império ter, segundo as estimativas de especialistas, cerca de 1 milhão de habitantes. Davidson, 1992, página 147. Os séculos 9 e 10 viram o apogeu do Império Negro de Gana. No entanto, no século XI, com o avanço amorávida, aqueles territórios foram teatro de grandes convulsões, como veremos a seguir. Bom, então é isso, o vídeo está muito grande, passamos um pouco da metade do artigo, terminamos então no próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram, até mais.